O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a defesa de Jair Bolsonaro a participar do depoimento que o ex-presidente vai prestar à Polícia Civil do Distrito Federal hoje, logo mais. O depoimento está marcado para as 3 horas da tarde na residência de Bolsonaro e é referente ao inquérito, mais um, sobre uma arma de fogo registrada em seu nome e encontrada com um de seus seguranças. Moraes também permitiu que os advogados se reunissem ontem com Bolsonaro sem restrição de tempo. A arma, uma Glock 9mm, foi apreendida em 15 de junho com um segurança que afirmou estar levando-a para conserto devido a uma pane. A defesa de Bolsonaro confirmou a propriedade da arma e a versão do conserto. Quero te ouvir, Dárcio. A gente no Brasil, a gente não sabe mais o que é notícia, né? Um capitão do exército reformado que tem uma arma em casa e que manda consertar a arma. Isso, de repente, não só vira uma notícia, como também um caso que pode impossibilitar a sua prisão domiciliar. Lembrando que ele tem mais de 70 anos e isso seria uma atenuante para qualquer outra pessoa do Brasil, para que ela pudesse ter acesso a esse benefício, vamos chamar de benefício, da prisão domiciliar, sendo que no caso dele específico, sequer prisão deveria existir, porque ele não cometeu crime. Realmente tem algo suspeito nessa questão dessa blitz, e eu desconheço uma autoridade policial que, ao abordar outra autoridade policial e saber que essa outra autoridade policial pode portar uma arma, queira saber do registro da arma. Então, no meu modo de entender, tem algo suspeito nessa blitz, nessa operação que foi feita para poder apreender a arma do Bolsonaro, e eu só espero que isso não seja utilizado como subterfúgio para poder tentar devolver o Bolsonaro para o sistema prisional, mandá-lo de volta para Papudinha, para poder terminar ali o processo de vingança, de punição absolutamente despropositada, desproporcional, sem qualquer razoabilidade em relação ao ex-presidente da República. Eu já entendia também, assim como a segurança do Bolsonaro, assim como aqueles que fazem a sua escolta, de que esse depoimento dependeria de uma autorização prévia do Alexandre de Moraes, uma vez que o Bolsonaro está sob custódia da Justiça Federal e seria muito simples se qualquer autoridade policial do Estado ter ali contato com o presidente alegando qualquer tipo de depoimento. Então, nesse caso, dependeria sim da autorização do Alexandre de Moraes. Mas, sinceramente, esse caso dessa arma aí está me cheirando muito mal. Eu espero que isso não seja utilizado para mais uma injustiça, Daniel Vidal. Berenice Leite. Eu também acho que essa história está muito estranha, concordo com o Dárcio, até porque dia 25 está bem aí, né? Depois de amanhã termina o prazo para que o ministro Alexandre de Moraes decida se o Bolsonaro volta para Papudinha ou permanece com a concessão da prisão domiciliar. Isso aconteceu na semana passada, mas o que me intriga também foi ali o posicionamento dos advogados, né, que trouxeram a justificativa de que foram os próprios seguranças do Bolsonaro, aquela época em que ele estava tomando muitos remédios, chegou a violar a tornozeleira eletrônica, isso culminou na sua prisão preventiva, e por aquele motivo eles teriam ali desarmado, né, tirado uma peça da arma, desabilitando ela. E aí, quando eles trazem essa justificativa, falando inclusive que foi o próprio Bolsonaro que autorizou que a arma fosse consertada, isso é mais um motivo para que a interpretação do ministro Alexandre de Moraes seja para que ele volte para a cadeia, né? Qualquer pessoa com 2 neurônios vai entender isso, que o Moraes só está esperando um motivo. E esse motivo já está aí desde semana passada, às vésperas praticamente dessa domiciliar vencer o prazo, apesar de que nunca vi prisão humanitária ter prazo de validade, é uma inovação do ministro Alexandre de Moraes, mas está muito claro que isso é uma armadilha. A gente vai acompanhar hoje, inclusive, esse depoimento, que a princípio seria por videoconferência, agora vai ser presencial, né? Eles vão lá tomar o depoimento na casa do ex-presidente, mas isso está com cheiro de armadilha, viu, Daniel? Até porque Bolsonaro não é de hoje, desde a época que era presidente, sempre foi cercado por muitos traidores.
Não sei, mas essa história está muito estranha. Agora são 7h52, sigo com a Berenice Leite, com o Dárcio Bracarense, também com o Marcelo Suano e com você, que segue com a gente até às 10 horas da manhã, com informação ao vivo no canal oficial da Revista Oeste no YouTube, também no 2045 na Samsung TV Plus e no 215 na Oi TV, para te contar agora que durante um evento da Confederação Nacional da Indústria, nesta segunda-feira, em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro deu uma declaração contundente sobre o Supremo Tribunal Federal. O pré-candidato à presidência afirmou que a corte se assemelha a uma delegacia de polícia. O congressista também atribuiu ao STF o estado de insegurança jurídica no país. O Supremo hoje parece mais uma delegacia de polícia numa corte constitucional. A todo momento, um ou outro naquela corte, querendo interferir no processo eleitoral, querendo escolher quem pode ser candidato e quem não pode. Marcelo Suano, quero te ouvir. A manifestação do senador Flávio Bolsonaro é perfeita. Exatamente isso. É uma delegacia de polícia, tudo acaba naquele local lá e é uma delegacia de polícia que está tratando exatamente dos crimes mais banais. E detalhe, aparece uma delegacia de polícia daqueles filmes de cidadezinha do interior dos Estados Unidos, em que o delegado é primo do prefeito, que é primo do cara que trata da empresa, que é cunhado do indivíduo que leva comida para os presos, que é irmão daquele que está... Ou seja, é uma delegaciazinha de polícia que trata da forma mais banal, mais pífia de todas as questões que dizem respeito à sociedade brasileira. E o pior, quando você olha o que está sendo feito, a única conclusão a que se chega é que todas as ações estão sendo coordenadas politicamente, estão sendo coordenadas estrategicamente para impedir que a direita assuma o protagonismo, não todos eles caem, e pior, estão sendo organizadas estrategicamente para blindar as personagens que eles querem. Aí é que está o grande problema. Então, o que o senador Flávio Bolsonaro falou é absolutamente correto. Infelizmente, nós ainda estamos a reboque de esperar um pouco de iluminação agostiniana na cabeça de todos os cidadãos, para eles entenderem que é possível mudar. Mas para mudar tudo isso, eles vão ter que fazer uma eleição adequada e colocar no Congresso Nacional personalidades que entendam a necessidade de mudanças estruturais no nosso sistema político. Quero te ouvir também, Dárcio Bracarense. Segundo o Flávio Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal se assemelha a uma delegacia de polícia. É isso? Eu não gosto muito de discordar do Flávio, não, mas eles parecem outro tribunal. Mas eu temo se eu posso fazer tal comparação. Mas eu acho que todo brasileiro que vive em áreas dominadas sabe a quais tribunais eu estou me referindo. De fato, existe esse instituto da inegibilidade que a gente precisa rediscutir no Brasil. Eu concordo plenamente com o Flávio Bolsonaro. É um absurdo a gente ficar à mercê de 11 juízes que podem escolher quem pode e quem não pode se candidatar no Brasil. Eu tenho uma régua muito simples para isso. Quem está livre pode se candidatar, quem não está livre não pode. Mas livre por qual tipo de crime? Por crime real, não por crime inventado. Esse seria um bom critério. E deixa a população fazer a escolha. Esse Instituto da Inegibilidade, primeiro criado ainda durante o regime militar e agora reconduzido com leis da ficha limpa e por aí vai, ele tinha até uma boa intenção. Só que não sei se vocês já repararam, todos os dispositivos que a população busca para poder melhorar o ambiente político, o ambiente institucional, eles deformam para poder fazer o controle do poder. É isso que acontece. Então, eles estabelecem inegibilidade, por exemplo, para Jair Messias Bolsonaro, porque conversou com o embaixador, mas não tornam um deputado como Janones, que foi pego num áudio pedindo aos seus assessores dinheiro, está gravado a rachadinha, foi lá, fez um acordo de não persecução penal, assumiu que fez a rachadinha e está tudo certo, pode continuar disputando a eleição. Ainda na mesma casa parlamentar, a gente tem, por exemplo, um Polon suspenso e que se perde o mandato, fica 8 anos inelegível. E cassado por quê? Porque fez uma crítica, porque falou
contrariando, portanto, a proteção que o artigo 53 deveria conceder. É tudo muito estranho isso. Então, esse controle da elegibilidade dos eventuais candidatos por um tribunal, ele tinha que acabar. Eu hoje defendo, na verdade, até o fim de uma justiça eleitoral. Eu acho que deveria haver um comitê para discutir as eleições de tempos em tempos, esse comitê se desfaz e os litígios oriundos do processo eleitoral que vão para a justiça comum. Mas aí, até defender isso hoje no Brasil é antidemocrático.